Apesar de estar escrito olhos mangá, vamos deixar o olho mangá para amanhã. Hoje vamos trabalhar os Nós olhos. estamos trabalhando com olho e eu quero falar agora só do olho, sem rosto, sem nariz, sem nada. Houve 49 novas mensagens aqui, deixa eu ver se teve. Oi, Atlantis! Quanto tempo? Bem-vindo também. Bom, olho, tá. Eu vou pesquisar uma coisa aqui, ó, porque eu quero mostrar com referência para vocês. Então vamos para o Pinterest. Pinterest é perigoso, né? Porque atualmente está cheio de propaganda. Pesquisar. É isso. Tá aqui. Tá. Vou pegar este olho aqui, ó. Ele está com sombra e com tudo. Vamos fazer uma análise deste olho. Vamos ver isso aqui. Neste canto. Puxo para cá. O olho fica à esquerda. Estão me acompanhando? Iluminar melhor meu rosto. Feito. Acho que tá bom. Vocês conseguem ver bem, né? Eu também estou bem. Estou mesmo, estou bem. Aqui. Bom, quando nós temos um olho, eu disse que vocês têm a ideia da proporção. Olha, se eu pegar esse retângulo aqui, eu estou definindo uma proporção para esse olho aqui. Isso que é uma proporção, uma definição do tamanho, que tem uma relação de comprimento e altura. Essa que é a relação. Quando nós começarmos a mexer com 3D, será profundidade. Ah, obrigado. Ele não é novo, ele é bem velho. E eu me atrapalho um monte com ele. Eu ganhei esse celular para dar aula. É que quando eu vou dar aula, eu tenho muitos alunos e alguns deles não têm celulares. Então, esses celulares velhos sem chip são ótimos para isso, porque daí eu empresto para eles e eles usam. Então, é celular de sala de aula. Isto é ótimo. Aí, quando eu vou dar aula agora, estou mais requintado, né? Aqui também no online, que daí vocês têm a referência aqui. É muito bom. Por isso que me deram. Essa quem me deu foi, deixa eu ver, essa foi da, acho que é da Vilma, é a Vilma que me deu. Eu tenho um outro que eu ganhei da Val, que ó, estão me olhando aqui, com o celular da Val. Ah, é tão bom ter gente legal e amigo. Ó, esta curva vem até aqui, porque eu estabeleci qual vai ser a proporção deste olho com esse retângulo, que é o tamanho disso daqui e o tamanho para cá. Esse retângulo me ajuda a encapsular o olho. Isso me dá uma certa organização. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma curva e aqui tem uma curva que ele desce um pouco mais. Eu não sei mexer muito no celular aqui não. Aqui. Não, não é esse. Tira o som e fica assim, já está alto. Ó, esta é a curva. Vou colocar assim, ó, para vocês verem melhor. Pronto, melhorou? Não dá para ver muito bem aqui, está meio escuro. Aqui ele desce, então eu desci. Na parte de baixo, eu tenho esta curva. E eu vejo uma certa triangulação, que eu quero dizer que é o seguinte. Se eu colocar uma linha assim, reta, e uma outra linha assim, reta, e vou ampliar um pouquinho mais, olha o que vai acontecer. Ali, ó. Aqui vocês têm uma linha, e aqui forma um triângulo. E o domínio desse triângulo e desse triângulo é o domínio desse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Isso daqui é a forma. E é justamente esta forma que vai ajudar vocês a desenharem as coisas num determinado estilo. Se criarem um olho, vocês têm esta proporção, essas formas para fazer o olho várias vezes numa história em quadrinho, quando criarem um personagem. Isto é ótimo, sabe? É ótimo fazer isto. É ótimo ter essas formas, né? Bom, aí, vamos lá. Esse triângulo é menor, porque desse lado aqui da foto é menor. E aqui, ó, ele é quase encostado, é um triângulozinho menor. E aqui, ó, eu também tenho um triângulo. Esse triângulo funciona? Sim. E nesta posição, eu tenho uma circunferência, que lembra? A gente vai fazer sempre a circunferência inteira, tentando fazer ela redonda. Assim. E aqui é o centro. Certo? Como nós temos esse triângulo, né, a gente vai repetir esse triângulo para cá. Desse jeito. Fecho aqui.
eu tenho um retângulo, falei triângulo, retângulo, igual esse retângulo. Isso me ajuda no desenho. Vamos tirar isso aqui, porque a gente já pegou essa ideia aqui, né? A distância entre um olho e o outro olho é de um olho. Se esse retângulo tem o mesmo tamanho desse retângulo, significa que nós temos o tamanho acontecendo. Então, quando eu colocar o outro aqui, retângulo, eu tenho o outro olho, e olha agora, eu tenho essa dimensão. Eu coloco essa dimensão aqui, marquei. Eu tenho isso daqui bem nesse cantinho aqui, marquei. Aqui, eu tenho esse triângulo, desculpa. Eu tenho que fazer um triângulo igual. Esse retângulo tem que ser igual o tamanho. Eu faço este aqui, ó, igual este. Eu tenho que fazer igualzinho. Aqui, eu tenho esse triângulo. Eu tenho que fazer ele igualzinho. Então, não é o olho que nós estamos desenhando. Nós estamos desenhando o triângulo. E isto facilita a nossa vida, né? Muito. Facilita muito a nossa vida. Vamos lá. Agora está balançando o celular, vamos parar. Aí. Então, está funcionando, né? Aqui, eu tenho um triângulo quase parecido com este, bem aqui, que vai naquele canto. Agora, deixa eu conferir, porque conferir é mágico. Quando vocês conferem, vocês arrumam antes de fazer os detalhes. E essa é a ideia. Nós temos que arrumar antes de fazer os detalhes. Temos que ver se está tudo certo. Por exemplo, essa distância, conferir certinho. Certinho. Tá. Conferir assim. Vamos ver se está na altura correta. É um pouquinho mais baixa, né? Aí. Correto. Parece que está correto. Então, eu vou conferir essa volta. Vou conferir esta volta. Vou conferir isso daqui. Eu confiro tudo. Confiro o tamanho, eu olho, eu vejo a distância, vejo o canto. E esta conferência nesta área de esboço é que é importante. Nunca, mas nunca mesmo, vocês vão fazer primeiro um olho e depois o outro olho. Vocês vão fazer o esboço inteiro, vai para a direita, vai para a esquerda, e assim vocês vão viajando de um olho para o outro até conseguirem fazer corretamente o desenho. Vamos fazer a limpeza para não atrapalhar com um montão de linhas? Então, estão me acompanhando bem? Certo? Sempre assim. Nós temos uma linha de simetria bem aqui, né? Bem aqui, ó. E essa linha de simetria, vocês têm essa distância e esta. Tá. Vamos lá. Eu falei que hoje eu ia falar da pupila, né? Da íris. Ó, esse traço tem que ser o mais redondo possível. Se eu viro a posição do meu lápis, eu consigo traçar a curva de uma forma mais interessante. Que é isso que eu quero. Eu quero traçar esta curva de uma forma bem mais interessante. Desculpa, às vezes eu não sei onde estão vocês e eu olho errado. Agora eu estou olhando para o olho de vocês. Entenderam? Então, a curva tem que ser bem interessante. Isso aí. Agora eu olhei. Sabe, eu disse que esse celular é da Vilma. Deixa eu ver uma coisa. Era da Vilma? Essa não era da Vilma. Essa é da minha esposa, da Valéria. Eu acabei de olhar a lateral e tem uma forma de carregamento diferente. Eu me enganei. Quero ver este. E esse daqui é da Val, esse celular. Tá. Eu me enganei, tá? Me enganei das pessoas. Bom, desse lado, vou trabalhar da mesma forma. Pôr a mão, assim, isto, eu faço essa volta, desse jeito. Agora, eu faço o puxão da curva e vou arrumando. Olho para um lado, olho para o outro. Quando tiver certeza que está tudo certo, eu posso reforçar, certo? Por exemplo, eu posso pintar isso aqui de preto. Vamos ver se o outro lápis é mais escuro. Vamos lá. Não.
Deixa eu ver se eu tenho um lápis que seja bem escuro. Vamos tentar esse daqui. Não. Tentar outro. Não. Quero um bem preto mesmo. Esse daqui. Não. Quero um bem escuro. Vamos ver esse 6B. Ótimo. Bem escuro. Esta é a pupila. Ela está pequena. Por que você não cria um mangá próprio? Eu tenho habilidade para fazer um livro, qualquer coisa aí. Olha, mosquito. Eu faço. Eu tenho mais um projeto parado. Eu já fiz alguns. Aí. Tenho que fazer mais. Eu quero fazer um projeto agora, que é o meu 500 dias. Quero voltar para ele. Quero ver se esse ano eu consigo. Já fiz livros ilustrados também, sabe? Mas obrigado, mosquito. Muito bom, muito bom. Isso vale para todos nós, ouviram, gente? Vocês que são bons aí no desenho, vem começar. Falo para alguns alunos, por que você não faz a mesma frase do mosquito? Do mesmo jeito que você falou, eu falo para alguns alunos. É um conselho bem legal. E depois a gente pode pegar e imprimir, fazer umas impressões poucas, montar e vender. Oi, Leia, seja bem-vinda. Aí está. Eu depois separo e mostro para você alguma que eu fiz assim. Mas não agora, agora a hora. Ó, essa pintura que eu fiz, eu faço aqui do mesmo jeito. Isso daqui é um degradê. Tenta fazer um degradê bem pequenininho, ó. Eu tento fazer mais ou menos aqui, ó. Bem esfumado, tipo tivesse desfocado. Meio escuro desse lado. E eu vou clareando para cá. Isso daqui é tipo preparar uma base. E do mesmo jeito do outro lado eu vou fazer. Do mesmo jeito. Se for com a tinta, faz do mesmo jeito. Mais forte, mais fraco. Estou fazendo com preto. Você pode fazer com preto com a tinta. Pode fazer com verde escuro, mas bem escuro. Pode fazer com marrom bem escuro. Assim. E no meio, vamos fazer a mesma coisa. Com marrom, verde. Estou fazendo com preto. Assim. E agora que a coisa pega. Prepare-se. Ó. Aqui. Mais ou menos 1/3 da distância daqui até aqui, eu vou fazer um outro círculo bem fraquinho, que é para me orientar. Tá? Daqui, 1/3 da distância daqui, eu vou fazer essa linha para me orientar. E agora prepare-se. Normalmente eu ensinei vocês fazendo isso aqui radial. Cada uma dessas linhas vai para o centro. Mas eu quero mostrar agora isso daqui de uma forma diferente. Muito mais estranha. Assim. Prepare-se agora. Agora é o seguinte. Isso aqui são pequenas fibras que tem aqui. A parte escura, interna, é sombra. Essas fibras, elas batem a luz e se iluminam, vendo a tonalidade dessas fibras. Então, são tipo uma teia. Ó, isso daqui, a gente vai falar disso muito, tá? Quando a gente começar a falar de plantas, pintar a floresta, mato, capim, que eu fiz uma marca grande e aqui chegando eu fiz uma marca pequena. Dentro desse retângulo eu vou fazer uma voltinha assim. E aqui dentro eu vou pintar mais uma marca pequena assim. Desse jeito. Deixa eu colocar mais perto de vocês para verem. Só um pouco, já vai focar. Aí, ó. Uma grande. Fiz uma gota aqui, nesta linha de limite. E aqui eu pintei preto, preto. E eu deixei uma linha branca aparecer aqui. As linhas brancas são as fibras. O preto é a parte de trás, é a sombra. Aqui eu vou pintar só uma linha preta aqui, a parte de trás. Esse aqui é um relevo, tá? É tipo teias. E aqui, ó, eu vou fazer de novo. Várias assim, ó. Montão. Aqui eu faço uma bolinha preta, como se eu estivesse fazendo teias. Igual teia. Olha como ficou. Focar. Ó, parece uma teia surgindo. E é isto que eu vou trabalhar em torno disso daqui, com todo esse cuidado. Vou fazer uma voltinha maior aqui, tá? Uma volta um pouco maior, um pouco que sai daqui, tá certo? E aqui eu vou fazer de volta esses pequenos fusos, assim. E aqui, ó, eu vou pintar de preto. A parte que eu deixo de branco
é o relevo, é o que vai para cima. Esse preto é tipo um buraco que vai para baixo. Oi, Natália, boa noite para você. A Natália MR. Deixa eu ver uma coisa, Natália. Você me segue há tanto tempo, eu acho que eu estou te seguindo e nós somos amigos, né? Mas eu não quero falhar contigo, né? Ah, caiu um celular ali. Deixa eu ver, estou seguindo você. Cadê a Natália? Ih, eu não achei. Bom, depois eu vejo. Esse aqui caiu. Vamos por lá de volta. Ah, tá caindo, né? Eu queria colocar ali, porque daí eu vejo as mensagens. Para ver as mensagens... Ah, já sei. Aqui tem uma borracha. Eu vou colocar essa borracha para ele não escorregar. É o motivo da existência dessa borracha aqui. Ela não escorrega. E aí está. Pronto. Muito melhor. Boa noite para você também, Natália. Vamos lá. Gosto muito de suas aulas. Obrigado. Gosto muito de você porque você gosta das minhas aulas. Interesseiro eu, hein? Deixa eu ver. Ah, somos amigos, tá tudo certo. Nath Arte, até já vi o teu perfil. Quando eu vi Nath Arte lá, eu descobri tudo, ó. Veio tudo na minha cabeça. É o impacto de memória. Isso é ótimo. Ó, fiz o preto. Aqui eu faço umas fibras. Sempre assim, ó. As fibras, tá? Como se fossem pequenos laguinhos compridos, elípticos. Mas o importante é que elas vão para o centro. É desse jeito. Vamos acelerar. Senão a gente vai ficar só nisso daqui, ó. Maiores, menores. Tentar deixar caótico. O importante é que apareça o branco. Esse branco é onde vai estar a cor do olho. Vocês vão ver como funciona. Tenha paciência. Isso daqui tá grande, né? Tá bem grande. Acho que tá maior que o olho, né? Deixa eu ver. A distância do olho até um olho é esse lápis aqui. Assim. Isto. Essa distância. Se eu colocar isso daqui aqui, ó, eu deixei bem maior do que o real. Então eu consigo trabalhar melhor. Porque isso daqui é muito pequeno. Para ter ideia, essa íris aqui tem que ter 1 centímetro. Isso aqui deve estar maior que 1 centímetro. Às vezes 9 milímetros, porque varia de olho para olho. E assim vai, ó. O difícil é fazer isso aqui, ó. Aqui está o olho. O difícil é fazer isso daqui parecer esse anel. Esse anel que é difícil fazer aparecer. E eu vou tentar. Vamos fazer aparecer um anel aqui assim. Vamos ver. Com essas achuras. Isso daqui a gente vai trabalhar tanto, não no olho. Nós vamos trabalhar em outras coisas. Em escamas, em texturas, em floresta. Quando a gente chegar na parte de outros seres. Em muita coisa. Em cabelos também. Em várias texturas. Ó, vamos fazer uma ilha aqui bem grandona. Assim. E vamos fazendo assim, né? E eu esqueci de deixar o espaço para o brilho, né? Tem uma janela aqui. Vamos apagar. E vou desenhar uma janela aqui, ó. Desenhando a janela. Aí tá a janela. Uma janela meio curva, entende? Pronto. Desenhei a janela. E na parte preta, sempre direcionando para lá. Assim, ó. Sempre direcionando para o centro. Desse jeito. Olha como tá ficando. Tá funcionando, né? Aqui, nós temos a pálpebra. Ela é meio gordinha, ela tem uma carne essa pálpebra. Então, eu estou fazendo bem escuro. E o que ela faz? Uma sombra no olho. Para poupar tempo, eu vou pedir desculpa para vocês. Eu vou fazer só um olho, porque senão não vamos ter tempo de acabar, né? Então, é para fazer mais coisas, né? Quero que a aula domine bastante. Lembra que eu falei que isso aqui é um globo ocular? Tá aqui o globo ocular. Então, esse globo ocular vai ter uma sombra. Pode ser para a direita ou para a esquerda, ou para baixo ou para cima, depende da luz. Se eu fizer para baixo, aqui, ó, ele tá o globo pintando, ó, pintando a sombra no globo. Então, aqui ele fica mais ou menos com essa sombra assim. Bem aqui. E isso daqui é uma lente. Então, ela vai ter uma sombra na lente também. Assim. Aí eu apago essa parte, que é a parte da pele, né? Que vai para frente. Então, essa pálpebra faz sombra. E aí está. E aqui, como a luz está batendo assim, ela fica com uma linha bem clarinha. Desse jeito. E eu faço uma linha paralela.
Bem assim. E bem fraca essa linha, bem fraca mesmo. Porque daqui vai ter os cílios. Agora olha o olho. Não é legal? Tá começando a aparecer um olho assustadoramente realista, não tá? Hein? Não parece, ó? A sombra, aquela sombra que eu fiz, agora eu tô reforçando, ó. E aqui eu ponho mais sombra. Aquela escura, assim, do olho. Já tá começando, não tá? Aqui, ó, eu ponho a sombra e repito esta linha que é a da dobra do olho. Assim. Pronto. E faço isso daqui. Eu teria que repetir tudo ali, mas não vou repetir. Fica assim por falta de tempo. Cílios. Aqui, ó. Como isso daqui é tipo um telhadinho, né? Um telhado assim, que cobre, faz sombra e protege. Assim, ó. Telhado, uma cobertura. Ela faz uma sombra. Ela é daqui que ela vai sair os cílios. E ela vai ficar encurvando para a lateral desse jeito. Ó, até chegar aqui. Encostado nessa linha preta mesmo, ó. Porque ela tá na ponta desse telhado. Tá no beiral. No beiral, ó. Ela tá vindo até chegar aqui. Depois vai para o outro lado. Assim. Mas como que eu vou saber disso? Assim, ó. Essa pálpebra. Aqui. É como se fosse um cano. Lembra da aula de cilindros? A gente faz o cilindro assim, ó. Isso é exercício. Aí fica reto e depois vai para o outro lado. Isso a gente vai ver quando a gente trabalhar com molas, tá? Olha como ficou. É um cano. Esse ficou para cá. Tá vendo? Eu estou seguindo essa curva. Começou a ficar reto e aqui fez isto. Indo para o outro lado. Assim, ó. Esse cano. Esta é a ideia. É isso que vocês vão fazer aqui. Só que quando chegar aqui, ele fica menor. Quando chegar aqui, ele está de frente. Aí inclina para o outro lado. Porque aqui o cilindro está vindo para cá. Ó, olha a curva. Do outro lado, o cilindro está indo para lá. E bem aqui, ó, o cilindro está bem de frente. Por isso que aqui é reto. Tá vendo? Ó, de frente. Aqui começa a encurvar para o lado. É isso que está fazendo. É isso que está fazendo. Ficou claro? E embaixo. Lembra que eu fiz uma linha sem encostar? Porque aqui, ó, ele é tipo um degrau, que vocês estão vendo em perspectiva, então vocês estão vendo a parte branca. Então, bem aqui onde eu marquei, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali. Um cano. E aqui, ó, está o cilindro vindo para cá. E aqui, o cilindro está vindo para cá. Sendo que aqui é mais forte, então isso aqui fica assim. E aqui, ele fica de frente. Assim. Certo? Agora, eu estou com 3K. Alguém está curtindo um monte. Muito obrigado por ter curtido e por ter feito eu conseguir chegar a 3K. Valeu, obrigado, coração. Hein? Valeu também você, Natália. Aí, agora, ó, reto, encurvou. Se precisar desenha, não precisa curtir. Quero mais que vocês desenhem do que curtam. Mas se puder curtir, é ótimo. Se estiver desenhando, por que não, né? Tap na tela. Agora, ó, aqui, ele puxa para baixo. Mesma coisa, só que ao contrário. E sem encostar nesta linha. Sem encostar. Começa daqui, ó, que é mais fraco. Oh, errei, eu fiz assim, quando devia ser assim. Então, a direção é importante. Nesta linha fraquinha que eu fiz, encosto aqui e faço nesse sentido. Depois, faço meio disperso assim, né? Vou fazendo para o outro sentido. Ou errei. Aqui que era reto. Cuidado. Reto. Agora sim. Vai fazendo. Um pouco mais fino, não tão forte. De cima, mais volumoso, porque quando cai a chuva, ela protege. Toda a sujeira que vai, ela forma uma proteção, um filtro. Por isso é tão importante lavar o rosto, né? Para lavar os cílios. Né? Ó, vai para cá. E pronto.
Opa, aqui eu fiz uma linha errada. Pronto, apaguei. Vamos pôr a sombra. Vamos apagar para fazer um degradê e deixar o brilho aparecendo ali. Vamos fazer uma janelinha aparecendo nesse brilho aqui, né? Olha como deu vida, certo? Eu poderia trabalhar isto muito mais, mas muito, muito, muito mais. Mas vamos deixar por hora assim. Vamos fechar esta parte do olho realista, mostrando isso daqui, ó. Cada parte que eu mostrei para vocês, esta parte, esse trabalho, isso daqui, está aqui, ó, no passo a passo, aqui, ó, com nanquim aguada, nanquim e água. Viram? Até fazer aquele lá, o brilho, as sombras. Aqui, ó, neste maior, ele mostra essas nuances de teias que eu comentei assim. Como que vocês vão pesquisar isso? Desse jeito. Para vocês verem com mais atenção a íris. Íris, microscópio. Não é microscópio, é tipo ver muito, assim, perto. Aí vocês vão entender a ideia do relevo. Como o olho funciona. Olha essa sombra que bacana. Esse é o olho de verdade. Com a luz correta. Ó, o que nós fizemos foi mais ou menos isso daqui, ó. Que era o pretinho e pintando. Olha esse em preto. Olha que parece, olha só as fibras. Esta é a complicação de um olho hiperrealista, né? E olha como tem uma variação dessa íris. Aqui, ó, uma explicação das rodinhas. Olha que legal. Viram? E o brilho da luz. Esse brilho da luz é o brilho de como vocês, é o que vocês estão vendo. Às vezes vocês veem pessoas nesse brilho. Ó, estão vendo uma janela ali? Então, esse brilho é a parte mais clara que entra em reflexo, porque é o claro que a pessoa está olhando. Certo? Ó, de novo, ó, fibras. Fibra, a parte escura de baixo. Vem? Então, o preto, que vocês veem na íris, é a parte escura, de baixo. O claro são as fibras. Agora, olha uma coisa. Isso que eu estou mostrando de olho para vocês, se vocês derem aula, vocês vão ser uma das raras pessoas que dão aula sobre isto. É difícil alguém que mostra nesse nível a questão da íris, tá? Nesse nível. Eles vão mostrar como retrato, fazer o traço, passo a passo, mas nesse nível que eu estou dando na microfotografia, por que isso aqui funciona assim? Ó, normalmente vocês vão ver assim a aula, com tracinhos. Eu já dei aula assim, tá? Mas com esse nível que eu mostrei agora, dessas cabelinhos, vocês só vão ver como prótese de olho. E quem quiser seguir essa profissão, ela dá muito dinheiro. Porque quem é o artista de prótese, ele tem a capacidade de trabalhar com isso daqui, não desse tamanho. Isso aqui tem 1 centímetro e 3 milímetros. Consegue fazer isso em 1 centímetro. Que é muito pequeno, né? Então ele fica com o pincel, com a tinta, e depois ele coloca a resina e prepara a prótese. Talvez essa profissão saia. Talvez essa profissão acabe. Porque atualmente com a impressora 3D está fazendo essa prótese. Quer ver? Ó? Prótese de íris e de olho. É uma profissão muito bacana. Veja, é nesse tipo assim que eles fazem. Isso daqui custa uma fortuna. Isso aqui foi feito também. Então, o conhecimento de como isso é feito, alguns tentaram com impressão, mas a pintura sempre é mais interessante. E também tem uma outra indústria, que é a indústria do lente de contato colorida, que também trabalha com isso. Olha quanta coisa que a pessoa trabalha. Então, o conhecimento de como isso funciona e como vocês vão pintar isto de uma forma bem pequenininha, as fibras, é um conhecimento
para uma profissão muito legal de como se vão construir. E como são poucas pessoas que têm essa capacitação, há um mercado de trabalho muito grande para vocês entrarem. Isso não é legal? O 3D que é legal também, porque esses cavacos, você sabe que isso aqui são valetinhas, e é isso que eu queria te falar, tá certo? Ok? Vamos agora para a próxima parte. Olho mangá. Legal? Olha só, ele até abriu sem querer aqui, eu nem chamei, ele já abriu o olho mangá. Esses são olhos mangás. Quero ver que horas são. 20 horas e 41 minutos. Eu demorei bastante. Como eu demorei bastante, não vai dar tempo de eu falar de olho mangá. Tá, vamos só começar. Amanhã a gente continua com o olho mangá e depois fazemos a próxima parte da aula, que acho que é cubos. Eu não sei, deixa eu ver. Hoje é a aula 11, né? Cubos. Então a gente vê um pouco de olho e vemos um pouco de cubos, tá? Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu acho tão legal isso, eu queria mostrar. Então vemos aqui até aqui. Então revejam essa ideia aqui, porque é do olho. Tá, cubos. Cubos não. Estou pensando como vou fazer isso daí. Continuar essa aula. Bom, vamos lá. Quando vocês... Está sendo postado, Natália, já sim. Então não vou falar de olho, não vamos falar de olho mangá. Vamos deixar para amanhã, tá? Então hoje foi olhos e amanhã a gente continua olhos mangá. Beleza. Vou mostrar onde que está postado. Aqui. Você vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Tá bem difícil? Segue essa minha regra disso daqui, ó, para você fazer os cílios, para não se complicar muito, tá? Deixa eu ler aqui. Professor, é bem difícil fazer cílios ultimamente. Segue essa história do tubo. Eu vou falar de novo para facilitar a tua vida. Aí, aqui está escrito YouTube. Clica aí. Clica no YouTube. Assim. Tá clicando? Aí. Não, né? Mas eu estou tentando clicar. Ah, entrou. Aí, você clica em abrir, porque é seguro, não se preocupe. Ele é seguro, não tem problema. Daí, você vai entrar aqui, ó. Aqui vai ter a aula primeira, que eu dei no dia 1º de janeiro. Aqui tem a aula segunda, que eu dei na aula 0, foi no 1º de janeiro. Aula 2 foi no 2º de janeiro. Aula 3, aula 4, que foi a aula 3, né? É no dia 4. No dia 5, aula 4. No dia 6, aula 5. Ó, tá tudo aí. Dia 6, aula 7. Dia 7, aula 8. Cabeça e perfil. Dia 9, proporção de corpo. Dia 10, nariz e boca. E dia 11, eu vou colocar ainda hoje, tá? E o dia 12, que é hoje, vai estar lá. Então, David de Jesus, você vai ter as aulas, vai estar lá, tá? 9 tá aqui já, ó. Já carreguei. A aula 9, que foi de ontem, anteontem. A aula de hoje, eu carrego hoje, tá? Já estou salvando, daqui a pouco vai estar salvo. Aí eu vou carregar no YouTube e a aula de ontem já vai estar hoje. Beleza? E amanhã eu já carrego essa aula aí. Essa aula aqui do olho, que eu só dei isso daqui. Beleza? Para não ficar muito comprido, que eu quero fazer aulas curtas, com todo cuidado, daí a aula 12 a gente vai mudar. Hoje foi a aula de olho. Então a aula 12 vai ser aula de olho mangá. Combinado? A gente vai mudar. E é isso. Então hoje não foi olhos mangás. Hoje foi aula de olhos. Até amanhã, que eu vou falar de olhos mangás, e se der tempo eu falo um pouco de cubos, combinado? Muito obrigado a todos vocês que curtiram, me presentearam, participaram, desenharam, comentaram, perguntaram, e até amanhã. Uma boa noite e uma boa terça-feira. Então, David Jesus, não se preocupe de ter chegado atrasado, vai estar a aula lá. E essa aula é tão legal, sério, isso daqui, poucas pessoas falam disso que eu falei. E então, você tem uma aula rara, que quem ensina olho não fala nesse nível que eu mostrei agora. Em pouco tempo, né? 45 minutos. Fui! Boa noite. Até mais, Natália. Brigadão.